Já parou para pensar que nem sempre são nos grandes times que os jogadores fazem histórias e que eles são idolatrados? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre jogadores que são craques de times pequenos do futebol europeu. Bora lá! Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seu Cachorro. Beleza, eu sou o Edu. Nesse vídeo a gente vai conversar de grandes jogadores de times pequenos, tá? E olha, pequeno no conceito europeu de grandes títulos e times que geralmente não estão disputando, estão ali em primeira divisão, mas não estão disputando título geralmente, tá? Então, nesse contexto aqui que eu vou trazer esses jogadores. Mas antes, peço seu like, sua inscrição, seu comentário, é muito importante aqui no canal, tá certo? Vamos começar a nossa lista aqui com o primeiro nome, que é o Aleksandar Mitrovic, atacante sérvio que joga no Fulham, de 28 anos de idade, 28 milhões de euros de valor de mercado, inclusive foi uma preocupação da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, pra quem não lembra, o Galvão falando, cuidado com o Mitrovic e tal, embora o Vlahovic fosse mais jogador na minha opinião. O Mitrovic é um jogador muito importante pro Fulham, sim, clube que defende desde 2018, mesmo na primeira divisão ou na segunda. O Mitrovic é recordista de gol na segunda divisão aí do campeonato inglês. Desde que chegou ao Fulham, o Mitrovic disputou 202 jogos, marcou 108 gols e deu 22 assistências. Ele é muito bom jogador, tá? Um centroavante fazedor de gols que está ali no Fulham. E cara, e assim, por mais que seja falado em outros clubes, já são 5 temporadas ali. Segundo nome dessa lista aqui é um italianinho, que é o Domenico Berardi, jogador da seleção italiana, inclusive, que está no Sassuolo desde 2015, quando deixou a Juventus e foi pro Sassuolo. O Berardi está atualmente com 28 anos, o valor de mercado dele está na casa dos 18 milhões de euros, tá? Já disputou mais de 340 jogos com a camisa do Sassuolo, 127 gols marcados e 90 assistências. Cara, ele é camisa 10, capitão do Sassuolo e tal. E, gente, vamos levar em consideração aí, por mais que o Sassuolo seja um time até competitivo, é um time minúsculo. Tá, o Sassuolo é um time pequeno do futebol italiano, inclusive vai ter que deixar de jogar de camisa verde, né? Porque a Itália proibiu, sei lá porque, próxima temporada vai ter que mudar o uniforme do Sassuolo, mas é um time pequeno. O Matheus Henrique, inclusive, que joga no Grêmio, joga lá no Sassuolo também. O Locatelli era do Sassuolo e está na Juventus. Mas o Berardi continua lá há muito tempo, né? Desde 2015, como eu disse. Já são 8 anos defendendo a camisa do Sassuolo e eu acho muito difícil que ele troque, né? Porque tá muito na cara de ser tipo um Di Natale que ficou na Udinese a carreira inteira. Mas lá ele é muito ídolo, é o craque do time. Ele foi titular da seleção italiana na conquista da Euro, né? Em 2021. Então assim, bom jogador, muito bom e craque do Sassuolo, que é um time pequeno. Terceiro nome dessa lista aqui é o James Ward-Prowse, jogador do Southampton. 28 anos de idade, 38 milhões de euros de valor de mercado e basicamente o Southampton é o único clube da vida do Ward-Prowse. Pra mim, um dos melhores cobradores de falta do mundo, joga muita bola, acho ele muito bom. Já são 400 partidas vestindo a camisa do Southampton, 53 gols marcados, 52 assistências, estamos falando de um volante, tá? É um jogador volante. Mas assim, muito bom jogador. Acredito que na próxima temporada talvez o Ward-Prowse saia do Southampton e vá jogar em outro clube. Mas, historicamente, tem um outro jogador que jogou a vida inteira no Southampton e parece que o Ward-Prowse segue o mesmo exemplo, que é o Matt Le Tissier, que jogou a vida toda no Southampton, por mais que tivesse ofertas de outros clubes, por amor à camisa ele ficou no Southampton. E até esse momento o Ward-Prowse segue exatamente o mesmo script, cara. É um jogador que ficou basicamente no mesmo clube a vida toda, mesmo sendo jogador de seleção, não sempre, mas já foi convocado para a seleção inglesa algumas vezes. Quarto nome dessa lista aqui, outro inglês, esse aqui campeão, que é o Vardy, Jamie Vardy, jogador do Leicester. Hoje o Vardy está com 36 anos de idade, o valor de mercado dele já está na casa dos 4 milhões de euros, tá? Lógico que teve um decréscimo, lógico que caiu. O Vardy foi campeão inglês em 2015 pelo Leicester com 29 anos, então assim, outra realidade, o tempo passou e eu sofri calado, né? Mas enfim, o tempo passou e o Vardy foi envelhecendo, normal. Ele está no Leicester desde 2012 e pra quem não sabe, o Vardy chegou a jogar a 8ª divisão do campeonato inglês, cara. Assim, é muito dinheiro. Pra quem assistiu o Welcome to Wrexham, que é muito legal, inclusive tem no Star, é uma série ali do Ryan Reynolds e do Rob McElhenney que compraram o clube Wrexham. Você entende, o Wrexham joga a 5ª divisão, tá pra subir pra 4ª agora. É um campeonato bem complicado. Imagina a 8ª divisão que o Vardy jogou. Mas enfim, o Vardy
é o maior ídolo da história do Leicester. Embora o Leicester também tivesse o Lineker como um jogador da sua história, né? Mas o Vardy foi quem levou o Leicester a ser campeão da Premier League em 2015, sendo o principal jogador do time, né? Tinha Mahrez também, Kanté, mas o Vardy era o cara do time, está lá até hoje e ficou no clube, mesmo com ofertas do Arsenal e outros clubes. Aí ele resolveu ficar por amor à camisa do Leicester, tá bom? Quinto nome dessa lista, mais um inglês, o zagueiro Lewis Dunk, zagueiro do Brighton, 31 anos de idade, tá? 18 milhões de euros de valor de mercado. O Dunk é o capitão do Brighton, inclusive. Ele está no Brighton desde 2013. Já disputou mais de 400 jogos com a camisa do Brighton, marcou 26 gols e deu 14 assistências. Então, cara, foi um grande zagueiro, é um grande zagueiro da história do clube e é muito ídolo do Brighton. O Brighton tem um projeto muito legal de ver, eu até aconselho você assistir no canal do Fred Caldeira, ele fazendo o mundo fora do Big Six na Inglaterra, ele fala do Brighton em um dos vídeos, é muito legal, então assista lá, tá bom? Sexto nome, Declan Rice, mais um inglês, jogador do West Ham. Cara, o West Ham é um time de Londres, mas é um time considerado pequeno. Tem um filme que chama Hooligans, que inclusive fala da rivalidade entre o West Ham e Millwall, que são dois lugares ali de Londres, dois bairros que não se bicam, e o cara fala assim, a gente tem um time merda, mas tem uma torcida foda. E era com relação ao West Ham. O Rice tem 24 anos de idade, 80 milhões de euros de valor de mercado, muito possivelmente ele vai deixar o West Ham na próxima temporada. Já se achava que nessa ele acabaria trocando, ele acabou ficando no time, só que o West Ham tá lutando para não cair na Premier League. E se cair, a certeza é que ele vai sair. Se ficar, ainda a chance dele sair é muito grande, porque obviamente ele vai querer lutar por títulos, né? Ele não vai querer ser o Harry Kane brasileiro e ficar ali no Tottenham sem ganhar nada. E o Rice jogou a vida toda basicamente no West Ham, né? Ele jogou bem na base, bem novinho no Chelsea e foi pro West Ham ainda muito jovem. São 229 jogos, esses números vão ser atualizados, até porque ele está jogando, 12 gols e 13 assistências com a camisa do West Ham. Mas acredito que ele vive os últimos momentos, é muito ídolo do clube, mas acredito que ele vive os últimos momentos como jogador do West Ham, tá? Sétimo nome dessa lista é o Zaha, Wilfried Zaha, jogador do Crystal Palace. Hoje o Zaha, apesar de ser inglês, defende a seleção da Costa do Marfim. Está com 30 anos de idade, vale 27 milhões de euros no valor de mercado e ele está no Crystal Palace desde 2015, quando trocou o Manchester United pelo Crystal Palace. Desde então ele já foi falado em vários clubes, como o próprio Manchester United para o retorno, como o Arsenal, o Chelsea, mas ninguém efetivamente tirou o Zaha do Crystal Palace, que com todo respeito é um time muito pequeno do futebol inglês, também de Londres, tá bom? São, desde então, 454 partidas, 90 gols e 76 assistências com a camisa do Crystal Palace. É um time de Premier League, mas é um time pequeno, tá bom? Oitavo nome dessa lista, Mikel Oyarzabal, jogador da Real Sociedad, que com todo respeito é um time pequeno da Espanha, embora o time ali que sempre fica no top 7, top 8 do futebol espanhol, tá? Ele está com 25 anos de idade, vale 50 milhões de euros de valor de mercado. O Oyarzabal jogou a vida inteira na Real Sociedad, nunca saiu e tem quase 300 partidas disputadas com o clube espanhol. São 81 gols e 50 assistências, jogador de seleção espanhola inclusive, mas acaba se machucando muito, inclusive nessa temporada, embora seja um muito bom jogador, tá bom? Nono nome dessa lista, o meia, Joaquim, de 41 anos, jogador do Betis. Ele é revelado no Betis, tá? O Joaquim hoje vale 1,5 milhão de valor de mercado, já tá no fase final de carreira, mas entre idas e vindas do Betis, o Joaquim está lá desde 1999, exatamente, cara. Já vai fazer, está na terceira década jogando pelo mesmo clube. O Joaquim, com o Betis, tem quase 500 partidas disputadas, 65 gols e 45 assistências. De retorno, de vez, ele tá desde 2015 ali. Ele voltou pro Betis aos 34 anos. Passou por Valência, passou por outros clubes, mas o Betis é o clube que ele mais defendeu na carreira, tá? É muito ídolo do clube, tem alguns títulos, né, de Copa do Rei, etc. Mas é um time pequeno. O Betis é o time estruturado, mas pequeno. O Sevilha, que é da mesma cidade, inclusive, tem muito mais títulos do que o Betis. O Betis é bem menor que o Sevilha. E o décimo nome dessa lista aqui também é um espanhol, que é o Iago Aspas, jogador do Celta de Vigo, de 35 anos de idade. Todo ano ele é o artilheiro do Celta, tá? Atualmente ele tem um valor de mercado de 7 milhões de euros. Ele está desde a base no Celta, são 2 passagens como profissional e desde 2015 de vez no Celta, tá? São 446 jogos com a camisa do clube, 200 gols e 70 assistências. Esses são os números do Iago Aspas, o maior ídolo atual do Celta de Vigo. Celta que já foi campeão espanhol, mas é um time pequeno, tá? Um time modesto e
Enfim, Iago Aspas é muito ídolo. Lembra de outros jogadores assim? Esses são jogadores em atividade, tá? Eu quero fazer dos jogadores que pararam, por exemplo, o Antônio Di Natale, que é o muito ídolo da Udinese, que é um time pequenininho da Itália. Então é esse que eu quero fazer. Comenta aí pra eu fazer num próximo vídeo, beleza? Se inscreve no canal se você não tiver inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!